Só um minutinho, pessoal, que eu estou aqui tentando conectar o Instagram. Amém? Amém. Isso aí. Estamos quase lá. Conectando aqui também no Instagram. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Bom dia. Nós estamos aqui para iniciar o nosso estudo de Romanos. Nós finalizamos ontem o capítulo 7 desse livro e estudamos todos os versículos, cada um deles, né? Aqueles que estavam dentro daquele assunto que estava proposto. E nós finalizamos ontem e hoje nós vamos iniciar o capítulo 8. Amém? Lembrando para você que a gente tem disponibilizado lá no Facebook e no Instagram um link para você baixar o material, tanto de ontem, ou os anteriores, quanto desse de hoje que a gente vai tratar. Amém? Esse capítulo 8 é um capítulo assim extremamente desafiador. Ele tem assim, temas muito polêmicos e alguns assim são levados a grandes debates por grandes teólogos. A gente vai entrar nesse assunto. Eu espero que a gente consiga fazer no tempo que a gente tem acostumado a tratar de cada capítulo. Se eu passar um pouco, eu te peço perdão e compreensão, porque esse capítulo é um capítulo muito, muito extenso e muito profundo. Então, a gente vai ter, assim, que tratar dele com um pouco mais de tempo, vamos dizer assim. Pode ser que eu passe um pouquinho daqueles habituais 40, 42 minutos, 45, 43 minutos. Pode ser que a gente passe um pouquinho, mas eu te peço só um pouco de compreensão e com certeza a gente vai estar se aprofundando na palavra do Senhor. Amém? Só um minutinho aqui, deixa eu só confirmar aqui o Instagram se ele foi. Amém. Foi sim, tá aqui. É isso aí. Amém? Então, feito esses avisos, a gente começa agora e pronto, agora 11 horas e 1 minuto no meu relógio. Provavelmente ele está adiantado 1 minuto, deve ser 11 horas então. Então vamos lá então. Capítulo 8, livro de Romanos. Amém? Esse capítulo 8, ele vai tratar de vários assuntos. A gente separou aqui 5, né? O primeiro deles é que o apóstolo Paulo ele vai declarar que a condenação ela não nos alcança. A condenação da lei ela não nos alcança. A condenação em virtude do pecado não nos alcança. E a gente vai ver por quê. E até tem uma curiosidade, uma questãozinha nesse como eu vou dizer, nesse versículo, né, que a gente vai tratar dessa condenação que não nos alcança, porque o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos e tem um detalhezinho que algumas Bíblias têm, outras não. Amém? No tópico 2, a lei do Espírito e a insuficiência da lei. Da lei, quando a gente fala da lei mosaica. Amém? O Instagram tá legal também. Pedro já entrou lá, né? Tem o Igor também. Bom dia. Sejam bem-vindos. O tópico 3 vai falar do antagonismo entre a lei e a graça. Ou, se você preferir, entre a carne e o espírito, né? Essa palavra carne e espírito a gente vai ouvir muito nesse capítulo. E Paulo vai falar desse antagonismo, né? Entre uma coisa e outra. Essa gangorra em que muitos crentes viviam, né? Carne e espírito, carne e espírito, carne e espírito, carne e espírito. No tópico 4, a gente vai tratar do sofrimento em contraste com a glória futura. Paulo admite existir um sofrimento, mas ele trata isso de uma maneira
muito responsável, e ele mostra o que há após esse sofrimento, né? O que nos aguarda. Então Paulo vai mostrar isso aqui nesse capítulo também. E, por último, mas não menos importante, o zelo de Deus com o seu povo. Então, esses 5 tópicos a gente vai caminhar nesse capítulo 8, tratando desses 5 tópicos, e aí tem um montão de versículos que a gente vai fazer leitura deles. Amém? Então, né, no capítulo 8, perdão, no 7, o anterior, Paulo tratou do homem sem a graça de Deus, né? Ele é derrota, é miserável, ele é escravo do pecado. Agora, já nesse capítulo 8, Paulo vai mostrar que a liberdade do homem, né, a liberdade que ele alcança dessa condenação, ele só encontra em Jesus. Então, só com a união de Cristo com o homem, ou, melhor dizendo, do homem com Cristo, é que ele vai alcançar essa libertação do pecado. Então, a gente inicia agora fazendo a leitura, né, do capítulo 8. E eu queria te convidar a pegar sua Bíblia e colocar lá no livro de Romanos, capítulo 8, e a gente vai fazer juntos essa leitura. Amém? Acompanha comigo. A minha Bíblia é a King James, né, atualizada. Amém? Ela não é melhor do que as outras em função do que está no conteúdo, né, da palavra, mas é porque ela é mais próxima do original. E aí a gente tenta enquadrar nesse perfil. Tem até um detalhezinho aqui nessa Bíblia que talvez você vai falar assim, a minha tem alguma coisa a mais, eu vou te explicar no final. Amém? Acompanha comigo. Portanto, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da carne, da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo, Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Versículo 13. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vós não recebeste um Espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, para intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Versículo 18.
Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio o que os filhos de Deus sejam revelados, porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, o pecado, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto. Versículo 23. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto, precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Versículo 27. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Versículo 31. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo 38. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Assim nós terminamos de fazer a leitura do livro de Romanos, o capítulo 8, e estamos... Só um minutinho. Obrigado. O pessoal está me avisando aqui que o Instagram está ruim. Eu vou sair e vou entrar de novo, pessoal. Só um minutinho, por favor. Vamos ver aqui. Agora foi. Vamos ver se o pessoal vai dar um ok. Pessoal, quem está no Instagram aí, dá um ok para ver se foi.
Parece que foi. Agora foi. O pessoal já está acenando. Obrigado, tá, pessoal? Desculpa aí. Então, a gente vai agora entrar no capítulo, perdão, no desenvolvimento desse capítulo 8 que a gente acabou de ler. Amém? Amém, glória a Deus. O pessoal que estava tentando entrar pelo Instagram aí, já está sendo notificado agora, já está tudo legal. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Está transmitindo. Glória a Deus. Então, no versículo 1, a gente já vai entrar numa polêmica, né? Que Paulo deixa aqui. O versículo 1 diz assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa versão, ela para que talvez a sua esteja continuando. Eu não sei como é que está a sua versão aí. Se a sua versão talvez esteja assim. Deixa eu ler uma outra Bíblia aqui, ó. Tem uma outra Bíblia aqui. E ela diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, não finaliza, mas, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele faz o que diriam os advogados, né, como o meu filho, um adendo. Eu não sei se você vai conseguir alcançar, se eu vou me fazer entendido, mas eu vou tentar te explicar aqui exatamente o que acontece aqui. Essa passagem, alguns teólogos dizem que ela não faz parte do original, do manuscrito. Ela é alguma coisa acrescentada para poder formalizar e fazer o pessoal entender melhor essa passagem. Mas essa passagem, ela não está falando de atitudes humanas, ela não está falando de procedimentos humanos. Note que quando Paulo fala, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, ele não está falando de andar na carne e no espírito. Ele está falando de condenação em relação ao pecado que nos alcançou, herdado através da atitude de Adão. Então, essa condenação do pecado, Paulo diz que não existe mais, porque nós estamos em Cristo Jesus. Se eu considerar que eu preciso fazer alguma coisa, porque quando diz assim, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se eu considerar que eu preciso andar no Espírito para poder alcançar esse benefício, eu estou considerando que o meu esforço está cooperando. Aí é exatamente o contrário daquilo que o Paulo está querendo mostrar aqui. Então, eu não estou dizendo que eu não tenho que andar no Espírito. A gente vai falar nisso agora, nesse capítulo. Mas o que eu estou querendo dizer é que para essa condenação, para esse tipo de condenação, não há nada que fazer, apenas estar em Cristo Jesus. Isso é suficiente para poder me libertar do pecado original. O que acontece é que essa condenação, ela me torna, quando eu sou justificado por Jesus, eu não tenho mais dívida. Eu não sou mais um condenado. Eu fui inocentado. Eu fui alcançado pela graça de Deus. Ponto final. Então, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. O que vem depois seria uma tentativa humana de ajudar Jesus a nos justificar diante do pecado. Você consegue entender? Então, não estou falando de andar na carne ou andar no espírito. Eu não estou falando disso. Esquece isso. Nós estamos falando de condenação em função do pecado original. Essa condenação que Paulo está dizendo que eu e você estamos livres, essa condenação, ela não precisa de nenhuma ação humana. Basta estar em Cristo. É isso que Paulo fala aqui. Então ele começa dizendo que nenhuma condenação há. Essa declaração de Paulo vai trazer uma certa polêmica e até um desconforto para alguns. Por quê? Porque eles vão depois ouvir Paulo falando, aquele que anda na carne, aquele que o espírito produz vida, a carne produz morte. Então Paulo vai ficar, né? As pessoas ficam meio que parecendo que Paulo está se contradizendo, e não é. Essa condenação aqui fala do período de Adão. Amém? Ponto final. Agora, no versículo 2, Paulo vai falar da lei do Espírito e da insuficiência, né, dessa lei. Então, ele vai dizer assim, ó, porque a lei do Espírito é vida, Cristo, e te livrou do pecado e da morte. Aqui,
no versículo 2, o Espírito, agora, ele te livrou da lei do pecado e da morte. Porque Cristo Jesus, ele entrou na sua vida. Então, essa condenação aqui, viu? Como é que confirma? Essa condenação aqui, que a qual estava proposto para nós, antes de Jesus, né? Através do pecado original, ela foi quebrada, ela foi desfeita com a presença de Jesus na nossa vida. O sacrifício de Jesus trouxe esse benefício para nós, e ponto final. Então, essa é a lei do Espírito, da vida. E no versículo 3, deixa eu pegar aqui para você, aqui. Paulo vai mostrar mais uma vez a incapacidade da lei, a insuficiência da lei. Paulo está mostrando aqui aquilo que ele já tinha falado anteriormente. Acompanha comigo. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, ou seja, a lei não conseguiu. Por que a lei não conseguiu? Porque a lei era insuficiente. O pecado, quando ele chega, ele destrói toda a raça humana. O homem não consegue cumprir aquelas 613 leis, e aí ele não alcança a justificação através das obras. Aí o que Deus faz? Deus o fez enviando o seu próprio Filho. Então aqui confirma que Jesus ele foi enviado para nos purificar, para nos regenerar, para nos justificar diante desse pecado. Amém? Do versículo 4 ao 13, Paulo descreve duas classes de pessoas. Aqui começa essa saga de viver no Espírito e viver na carne. O que a gente denominou lá no início, né, como antagonismo entre a carne e o Espírito. Então, esse antagonismo, Paulo vai falar, e agora sim, ele vai fazer uma distinção entre pessoas, né? Distinção não é acepção. Eu sempre falo isso. Acepção é você fazer escolhas. Eu gosto mais desse do que daquele. Distinção é você definir quem é quem. Você, num jogo de futebol, por exemplo, né? Você é o goleiro, você joga na zaga, você joga no meio-campo, você joga no ataque, você é lateral, você é ponta. A gente definiu, então, eu fiz distinção das pessoas. Eu agora sei quem é quem. Porque se botar todo mundo junto, vai os 11 lá, e aí fica os 11 atrás da bola, depois volta os 11, aí fica nessa coisa, todo mundo se cansa e ninguém faz nada, né? Nem consegue fazer gol, nem consegue defender. Então, fazer distinção é definir quem é quem. Paulo aqui faz a distinção. Existem dois grupos de pessoas. O grupo das pessoas que vivem segundo a carne e o grupo das pessoas que vivem segundo o Espírito. A carne são aquelas pessoas que fazem, que abrem, que dão brecha para fazer aquilo que agrada a sua carne. As pessoas que vivem segundo o Espírito são aquelas pessoas que vivem tentando agradar a Deus, fazendo coisas do Espírito e se submetendo a esse Espírito. Então Paulo faz essa distinção entre dois grupos que vão nortear aí esse capítulo todo. No versículo 14 diz assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui, essa expressão utilizada por Paulo, ela mostra que a nossa atitude, agora sim, define quem nós somos. Agora sim. Porquanto todos que são guiados pelo Espírito, agora, não está falando de justificação do pecado, mas está falando de conduta. Agora sim, aquilo que eu escolho para a minha vida, aquilo que eu escolho fazer, vai definir quem eu sou. Você lembra de Daniel? Daniel no capítulo 1, versículo 8, do livro de Daniel, né, do próprio livro, diz que ele escolheu, assentou, decidiu, aqui ó, no seu coração, no centro das emoções, dos sentimentos, Daniel decidiu, diz a Bíblia, né? E Daniel assentou no seu coração, ou seja, decidiu, falou, não vou fazer. Não se contaminar com os manjares do rei. Ele tinha todas as possibilidades de se alimentar de maneira muito abastada, né? De uma maneira assim, chique demais, do bom e do melhor, mas ele escolheu beber água e comer legume. Por quê? Porque ele decidiu no seu coração. Então, aquilo que Daniel decidiu, definiu quem ele iria ser. Ele foi considerado o mais belo, ele e os seus amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram considerados os mais belos e foram colocados em lugar de destaque. E Daniel chegou a ser governador. Então, note que aquilo que a gente faz define quem a gente vai ser.
define até o nosso futuro, né? Se eu escolher estudar, eu posso galgar almejar algum cargo, alguma profissão. Se eu não escolher estudar, aí eu não vou escolher. Então, essa decisão que eu faço hoje, de estudar ou de não estudar, vai definir o que eu vou ser no futuro. Amém? Se você decide, aquilo que você decide hoje vai definir quem você vai ser no futuro. Então, Paulo vai dizer vai fazer essa declaração. E o Espírito Santo que habita, ele vai declarar que nós somos filhos, ele vai mostrar para nós, vai nos levar a pensar que nós somos filhos. Nós somos filhos legítimos do Senhor. Amém? Ainda que adotado, né? Mas quando eu digo legítimo, porque nós temos a legitimidade do Senhor na nossa vida. Jesus morreu por nós, então nós somos filhos. Ainda que a Bíblia nos chame de adotado, enxertado, mas nós somos filhos. Amém? No versículo 15, cadê? Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize. O versículo 15 mostra que a partir do versículo 15, deixa eu ver aqui. Isso. No finalzinho. Aqui, ó. Atemorizados, escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai. Essa passagem aqui, Paulo faz uma espécie, não ilustração, mas ele tenta trazer a lembrança daqueles judeus e daqueles gregos e dos romanos, porque a gente tinha 3 grupos, né? Entre os gregos e romanos, Paulo estava mostrando que a adoção era legítima, juridicamente falando, era legal, porque isso, no primeiro século, era uma prática desse povo. Os gregos, os romanos, eles faziam isso, eles adotavam filhos, aqueles que não podiam ter, para que os filhos pudessem herdar a sua herança, e não somente isso, administrar, perpetuar o nome da sua família. E aí, Paulo vai trazer esse termo de adoção para que eles possam se encaixar naquele contexto. E Paulo também fala Abba, Pai, no qual podemos clamar Abba, Pai. Por quê? Porque Jesus usava esse termo que significa, em aramaico, né, uma das línguas escritas do Novo Testamento, que significa Pai querido, papai, paizinho, dando para ele, mostrando para eles a intimidade que uma pessoa tinha quando ela recebe, né? Pois vós não recebeste espírito de covardia para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste espírito. Quando eu recebo o Espírito do Senhor, eu tenho essa condição de dizer para o Senhor, Abba, Pai. De dizer paizinho, eu tenho essa intimidade. Paulo estava mostrando isso. Ainda que, para os judeus, essa informalidade, essa forma assim pessoal de trazer esse relacionamento com Deus, não era uma coisa muito assim aceita pelos judeus. Mas Paulo, ele usa de maneira intrépida essa expressão para que os judeus possam ver o quanto o Espírito Santo ele trabalha na vida de uma pessoa. O quanto o Espírito Santo faz por um homem. Paulo vai mostrar para esses homens que Deus tem cada um de nós por amigo, por filho. E Paulo diz que a gente pode ter intimidade com ele, de chamá-lo de paizinho, de papai, de pai querido. Amém? Então, Paulo, ele tinha uma responsabilidade muito grande de confrontar. Note que o discurso de Paulo era confrontante, mas ao mesmo tempo respeitoso. É isso que é necessário num debate. Ainda que a pessoa não concorde com a gente, com a nossa posição, a gente tem que tentar colocar a nossa posição, não goela abaixo, em posição, sabe, impondo as coisas, mas colocar a nossa posição sem impor nada às pessoas, deixando elas refletirem e deixar que o Espírito Santo faça essa atuação, esse
convencimento, mostrando que a pessoa pode ser considerada filho, filha. Amém? Então Paulo tinha essa responsabilidade. No versículo 16, deixa eu ver aqui. Isso, a gente falou agora aqui nesse aba. Então, agora, do capítulo 18 ao 25, deixa eu ver aqui, até o 25, até aqui, isso. Paulo vai tratar agora do contraste entre o sofrimento e a glória futura. Você pode procurar aí todas as passagens do apóstolo Paulo. Em todas elas, seja em qual carta for, em todas elas tem pelo menos um versículo que vai tratar do sofrimento como algo bom. Eu disse bom? Isso mesmo, eu disse bom. Ninguém quer sofrer. Eu não quero sofrer. Mas ainda que isso venha a acontecer, isso é algo bom. E por que Porque isso vai trazer para nós crescimento, amadurecimento e principalmente aproximação de Deus, né? Então, o apóstolo Paulo sempre colocava o sofrimento abaixo da sua missão e do seu objetivo. Por que eu falei missão e objetivo? Porque a missão do apóstolo Paulo era pregar, anunciar o evangelho da salvação. A missão do apóstolo Paulo não era ganhar dinheiro, a missão do apóstolo Paulo não era comprar casa, não era ser visto, ele tinha a missão de levar o evangelho. Você sabe, algumas cartas ele estava preso e mesmo em prisão ele cuidava das pessoas, ele enviava cartas. Então ele escreve cartas porque ele se preocupava com as pessoas. Porque senão ele podia falar, pô, eu tô preso, ninguém vem me visitar, ninguém vem falar comigo, não vou não. Eu não vou nem escrever. O apóstolo Paulo não está preocupado com o que vai acontecer com ele. Ele está preocupado com o que pode acontecer com as pessoas se não descobrirem essas verdades. Então, ele tinha essa missão de levar o evangelho da salvação para as pessoas. Qual era o objetivo do apóstolo Paulo? Chegar ao céu, morar no céu. Ser salvo. Por quê? Porque ele sempre falava, né? Livro de Atos, capítulo 14, versículo 22, eu acho. Porque importa que por muitas, ele disse muitas, sim, disse muitas tribulações, nos importa chegar, alcançar o reino dos céus. Ou seja, ele não estava preocupado com as tribulações, ele estava preocupado em alcançar o céu. Então esse era o principal objetivo de Paulo. Então Paulo colocava sempre o sofrimento abaixo. Por quê? Porque ele sabia que a missão era sempre maior. A sua missão tem sempre que ser maior do que o seu sofrimento. Ou você tem que ter essa consciência. A minha missão, o que eu estou fazendo, não pode ser menor do que o meu sofrimento. Eu estou sofrendo, mas o que eu tenho que fazer é muito mais importante. Você consegue alcançar isso? Eu estou sofrendo, eu perdi o emprego, mas o que eu estou fazendo é muito mais importante do que eu estou sentindo, do que eu estou passando. O que eu estou vivendo está abaixo daquilo que eu tenho que fazer na obra de Deus. Então, você, por menor que seja a sua missão, a missão tem que estar acima do seu sofrimento. Porque normalmente a gente vai falar assim, tá sofrendo, então para. Aí tá sofrendo, para. Quando a gente faz isso, a gente deixa de ser usado por Deus e a gente não permite que as pessoas que precisam ouvir essas verdades ouçam, pelo menos através da gente. Amém? Então, deixa eu ver aqui. Aqui, no versículo 26 e 27, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Aqui, Paulo apresenta mais uma tarefa, mais uma função do Espírito Santo. Qual é? De interceder por mim e por você. Então, quando a gente não consegue orar, não tem palavras, a gente não sabe nem o que falar diante do sofrimento, ou diante das angústias que a gente possa estar vivendo, o Espírito Santo que habita em nós, ele faz isso por mim e por você. Ele intercede por nós. Ele fala ao nosso respeito com o Pai,
com Abba. Amém? Vamos aqui. Agora a gente vai entrar naquilo que eu considero mais polêmico, né? E que é palco de muitos debates, muitos. A gente não vai entrar aqui nesse assunto propriamente dito, mas o versículo 29 e o 30 vai dizer assim. Deixa eu chegar para cá que aí eu fico centralizado com o Instagram. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este igualmente justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Essa palavra aqui, predestinação, ela causa arrepio para muita gente, né? Mas, quando se fala em predestinação na Bíblia, há dois caminhos, há duas vertentes a serem seguidos, né? Há aquela vertente da predestinação que os calvinistas acreditam ser soberania de Deus e ser Deus a escolher aqueles que serão salvos, seja o calvinista infra ou supra lapsariano, eles vão de alguma forma acreditar no decreto de Deus, né? Aí assim, a gente até respeita as opiniões e as linhas teológicas, mas eu prefiro ficar com a outra que diz que a predestinação não é algo que aconteceu no passado, né? Determinando o que eu seria, mas a predestinação é algo que Deus já sabia, porque ele predestinou através da salvação em Jesus. Ele estava predestinando a salvação para muitos. Por que eu digo para muitos? Porque a salvação está disponível a todos, né? O livro de João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer, só um minutinho. Vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De maneira que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho para que todo aquele... Então, de maneira que se alguém crê em Jesus, esse agora, ele foi salvo. Então, essa predestinação diz respeito a esse tipo de atitude. Não é dizer que o nosso destino está traçado, vai ser salvo ou não vai ser salvo, mas está dizendo que Deus já sabia na sua presciência, né? Deus é onisciente, então ele já sabia o que ia acontecer, então ele já predestinou uma salvação para mim e para você. Ela está acessível a todos. E a gente leu aqui, deixa eu botar para você, é rápido, só botar umas folhas. A gente leu aqui, trabalhou o capítulo 5, e diz assim no versículo 8, ó. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Tudo isso que aconteceu é visto por Deus, então é uma predestinação. Eu prefiro acreditar desse jeito. Amém? Eu respeito a opinião e a posição dos calvinistas, mas eu fico com a predestinação que dá acesso a qualquer pessoa. O mais vil pecador, desde que ele confesse a Jesus, ou, como a gente tem falado aqui até hoje, né? Se alguns preferirem, se ele aceitar Jesus, ele vai ser salvo. Então, essa salvação está acessível a todos, a todos. Do versículo 31 ao 34, a gente vai ver e vai notar o zelo de Deus. Nessa passagem aqui, nesse texto, Paulo vai usar de maneira metafórica um tribunal. Deixa eu ler para você aqui. Cadê? A que conclusão, versículo 31, a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa eu ler agora aqui o outro versículo. O 34. Quem condenará? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu. Então, Paulo vai
de uma maneira metafórica, né, ele vai utilizar um tribunal de justiça para mostrar que tudo aquilo que acontece comigo, com você, Cristo, ele é o nosso advogado e o Senhor é o nosso juiz. Então, é preciso a gente lembrar que tudo aquilo que chega à nossa vida, todos os problemas, todas as acusações, a gente não precisa ficar preocupado, perdendo sono, sabe? Como é que vai ser? Não. Cristo, ele é o nosso advogado. Amém? Cristo é o nosso advogado. De maneira que eu e você podemos descansar o nosso coração, porque ele não nos condena. As pessoas, de acordo com as atitudes de cada um na sua vida passada, elas carregam na mente, né? E às vezes no próprio corpo, quando eu digo corpo, as pessoas reconhecem marcas do passado, né? E essas marcas, elas muitas vezes elas são vistas por alguns e lembradas de uma maneira assim muito, como é que eu vou te dizer, dolorosa. Algumas pessoas não têm assim sensibilidade e elas simplesmente vai acusar você em função daquilo que você fez no passado ou em função daquilo que você já foi. O que Paulo está mostrando aqui é que Jesus já deu um veredito a seu respeito. O que Paulo está mostrando aqui é que a fiança, o preço, já foi pago lá na cruz do Calvário. Foi a preço de sangue. O que Paulo está mostrando aqui que tudo aquilo que aconteceu no passado, ficou no passado. O que Paulo está mostrando é que eu e você agora não precisamos mais ficar preocupados com as acusações. Ele nos justificou. Ele nos inocentou, nos tornou justo, nos tornou sem condenação, nos tornou purificados diante do pecado. A nossa missão ou o nosso desafio é andar em espírito. Amém? O versículo 35 ao 39, deixa eu ler para você aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Começa assim. Aqui tem um negócio bacana e interessante. Eu queria que você separasse assim um pouquinho, olhasse para você prestar atenção, porque essa explicação que eu vou passar para você, ela vai abrir sua mente para que você possa entender até outras coisas, né? Paulo começa dizendo aqui, perguntando, né, fazendo várias perguntas. O texto todo ele é baseado em perguntas, quase todo. No início ele pergunta. Obrigado. No início ele vai perguntando. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Ele está perguntando. Aí ele começa a elencar um montão de coisas. Tribulação, fome, nudez, o passado por vir, o futuro, tudo. Ele vai elencando aqui. A gente você pode ler depois em casa. Perdão, você pode ler depois dessa live. Você está em casa, né? Claro. E aí você vai entender melhor. Mas ele está querendo dizer que as aflições, as calamidades, os problemas que a gente vive, nada disso pode. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso, pode. Aí, no final ele coloca assim, nem qualquer outra criatura poderá. Esse verbo poder, agora que vem o grande lance aqui. Algumas pessoas dizem que isso não vai poder te separar. No sentido de que você pode fazer qualquer coisa que não vai te separar do amor de Deus. Não é isso. É de lá para cá.
Nenhuma dessas calamidades, injustiças, frustrações, problemas, aflições, nada disso pode separar o amor de Deus, de nós. Porque esse poder aí não quer dizer o poder que está no original grego, né? que é dunamis ou dínamos. Esse poder aí é um poder de não consegue. Você consegue alcançar? Eu vou te dar 2 exemplos para ver se a gente consegue chegar lá. Olha só, eu chego para você e falo assim, você não pode entrar aqui na minha casa. Aí você fica pensando, não posso entrar na sua casa? E você vai me fazer a pergunta, por quê? Né? Porque eu tenho que te explicar. Aí eu vou te falar, porque eu coloquei uma porta de aço. É impossível, você não tem poder de ultrapassar essa porta. Esse poder é dunamis, é dínamos. Esse poder é aquilo que a pessoa não consegue fazer. Agora, se eu falar assim, você não pode entrar na minha casa, mas a porta está aberta. Esse aí não é dunamis, não é dínamos. Por quê? Eu falei que você não pode, mas eu quis dizer que você não deveria. Eu não quero que você entre. E eu saio e a porta está aberta, você vai e entra. Você consegue entender? Então, esse poder aqui não pode, não tem dunamis, não tem dínamos para poder separar, porque o amor de Deus ele alcança a humanidade através de Jesus. Agora é diferente se as pessoas vão querer receber esse amor ou não, mas esse amor que vem, ninguém pode separar, ninguém. Esse amor chega, nada do que você pense na sua cabeça aí que alguém tenha cometido, por mais abominável que seja, essa atitude, essa pessoa não consegue fazer com que o amor de Deus não chegue até ela. Você consegue alcançar? Esse amor foi dispensado para nós através de Jesus de maneira incondicional. Ele não requereu de nós absolutamente nada. Se ele tivesse em mente alguma coisa, ele não deixaria que aqueles pecados fizessem. Perdão, ele não permitiria que esse amor chegasse em nós por causa do pecado. Ele não olhou para nós vendo um pecador, ele viu uma criatura que necessitava do seu amor. E aí ele lança esse amor, ele envia Jesus para nos alcançar. É essa a tônica desse texto que Paulo deixa para nós termos a certeza no nosso coração de que a nossa caminhada, apesar de ser difícil, ela é ininterrupta, ela não pode parar por nada. E que a nossa caminhada, alguns momentos a gente vai sentir dor, vai sentir sofrimento, vai sentir angústia, vai sentir solidão, vai sentir tristeza, vai sentir tudo que você pode imaginar, porque ainda estamos num corpo físico. Mas nada disso vai impedir que o amor de Deus chegue até mim e até você. O amor de Deus que chega até mim, até você, é um amor incondicional. Nada disso que foi elencado aqui pelo apóstolo Paulo é capaz de separar esse amor que vem do Senhor. Amém? E viver na carne ou no espírito, a gente colocou lá na tarefa, né? É uma decisão nossa. A carne, ela traz morte. E o espírito traz vida. É uma decisão diária. Todos os dias, eu e você temos que decidir. A gente está voltando de vez em quando em alguns temas, né, como é o caso de hoje, porque é o livro de Romanos. Então, de vez em quando a gente vai voltar. E eu acho até que é didático, porque faz com que a gente fixe o assunto na nossa cabeça. Escolha viver no Espírito. Escolha caminhar com o Senhor. Escolha olhar para Deus em detrimento de tudo aquilo que a gente está vivendo. Hoje o mundo vive uma pandemia e o que muitos estão agora, nesse momento, precisando é de uma palavra de paz. O que muitos estão precisando é escutar: Deus, ele pode mudar a história da tua vida. O que muitos estão precisando ouvir é que, apesar do sofrimento, Deus não abandonou, Deus não esqueceu, Deus não desdenhou da situação. O sofrimento ele é inerente a qualquer pessoa, seja ela crente ou não.
mas com certeza Deus ainda está no controle. Amém? Deus abençoe a tua vida. Eu estou muito feliz porque nós chegamos no capítulo 8 e você venceu a metade da batalha. Amém? E nós vencemos, né, a metade da batalha, porque eu também estou do lado de cá. Então, amanhã eu te encorajo a se conectar mais uma vez para acompanhar o capítulo 9. O capítulo 9 do livro de Romanos amanhã vai ser estudado e vai ser tratado de uma forma bacana. Eu te encorajo a se conectar amanhã às 11 horas da manhã. Amém? Se você porventura perdeu alguma live, né? Algum estudo, a gente tem tanto o material no Instagram e no Facebook, um link para você clicar, e você vai direto para uma página que te dá acesso a todos os dias. Aí você só escolhe qual material que você quer, você baixa, e daquele jeito que a gente sempre fala, né? Imprime, ou então deixa no celular, no tablet, no computador. E a gente tem os vídeos no YouTube, você clica lá no YouTube e tem uma playlist, você escolhe o dia que você perdeu, ou que você não conseguiu, né? E você assiste. Nesse momento você também faz a inscrição e ativa o sininho para você receber as notificações. Amém? Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência comigo. Amém? E amanhã a gente vai estar junto de novo. Livro de Romanos, capítulo 9. Eu aguardo você às 11 horas, em nome de Jesus. Deus abençoe.